Olá pessoal, eu sou o Leonardo Tinoco e sejam bem-vindos ao canal do Tinoco. É o canal de reviews de livros e assuntos relacionados a qualquer tipo de literatura, seja ela de forma escrita ou de forma virtual. Trago novamente aqui esse livro, A Grande Guerra dos Continentes. Não posso falar essa palavrinha aqui que o YouTube não gosta, guerra, mas vocês entenderam. Dos Continentes, do Alexander Dugin. Alexander Dugin é um escritor, filósofo russo, professor, que as pessoas acreditam que ele seja uma espécie de guru, uma espécie de conselheiro do Vladimir Putin, presidente da Rússia. E é óbvio que eu estou fazendo essa série de vídeos por causa do que está acontecendo lá na Ucrânia, né? Na invasão da Rússia sobre a Ucrânia. E eu acredito que esse livro traga muitas informações que nos ajudam a entender como aconteceu isso, né? O que desenvolveu esse plano e para que fim levará toda essa invasão russa na Ucrânia. O tema do vídeo chama-se Contornos do Lobby Atlântico. Vai ser o tema do vídeo, né? Vai ser o nome do título do vídeo. Então, para quem já conhece um pouco do canal, que conhece um pouco dos vídeos que eu faço aqui a respeito desse livro, sabe que Atlântico, não estou falando do oceano, estou falando de um plano que o Dugin acredita que aconteça entre duas forças de nível mundial que chama-se os atlantistas e os eurasianistas. Os atlantistas são os americanos e os ingleses e os eurasianistas, em suma, são os russos, né? No qual o Dugin se posiciona a favor e diz fazer parte também. Vamos lá, contornos do lobby atlântico. Muita gente fala sobre lobby, né? O que é o lobby? Lobby é uma palavra inglesa que significa saguão ou antessala, né? O salão. Mas por que falo que muito em lobby, lobby econômico, lobby político, lobby lobista, né? Lobby é como o nome diz, que é uma antessala. Imagine você num consultório médico, você vai chegar lá, vai ter uma sala da recepção e depois vai ter a sala do médico. Então, essa sala da recepção é como se fosse uma antessala, que em inglês significa lobby, né? E vamos definir isso como termo, né? Que usado, porque o lobby é o que você vai usar para poder chegar a um objetivo, como se fosse um plano, um argumento, uma coisa criada para você chegar a algum lugar, né? Então, são os contornos, né? Um enredo, né? Todo o movimento de um lobby, de uma porta de entrada que os atlantistas querem chegar. Onde eles querem chegar, eles usam um lobby, um argumento, um artifício. Vamos à leitura, eu vou ler dois parágrafos e vou tentar explicar, porque é muita informação esse capítulo à parte, fala sobre esoterismo, sobre seitas, sobre cultos da Idade Média, da Idade Antiga, fala vários nomes aqui que a maioria das pessoas não conhece, então eu vou tentar explicar, porque não só ler aqui, eu não estou aqui só para ler, eu estou aqui para tentar explicar o que o Dugin quer dizer com essas informações que ele escreveu aqui nesse livro. Vamos lá, vamos à leitura. A Ordem Secreta do Atlântico tem uma história muito antiga. Certos autores tradicionalistas fazem remontar às sociedades iniciáticas do Antigo Egito e particularmente a uma seita que adorava o deus Sete, cujos símbolos eram o crocodilo e o leviatã, ou seja, animais aquáticos. E também o asno vermelho, ver. John Job, As Sociedades Secretas Perante o Apocalipse, e J. M. Alleman, Reneganon e as Sete Torres do Diabo, etc. Mais tarde, a seita de Sete fundiu-se com diversos cultos fenícios, em particular com o sanguinário culto de Moloch. Segundo o conspirologista francês do século XIX, Claude Grasset d'Orsay, acho que se pronuncia assim, esta organização secreta ainda existia numerosos séculos após a ruína da civilização fenícia. Na Europa da Idade Média, existia sob o nome de Menestréis de Morgana, cujo emblema era a dança da mor, também não posso falar mor, ou dança macabra. Então vou usar esse termo, que é dança macabra, que é o que eu posso falar. Vamos lá, lendo esses dois parágrafos, vou tentar explicar essa salada de informações aqui que o Dugin coloca pra gente. Ele diz que essa ordem secreta do Atlântico, né, que faz parte desse contorno, desse lobby, tem uma história muito antiga. Todo esse livro fala a respeito disso. Até o próprio embate entre essas duas forças atlantistas e eurasianistas são de origem
antiga, que eu explico nos outros vídeos. Ele também fala que certos autores tradicionalistas, né, autores da escola tradicionalista ou perennialista, e cita alguns, né, cita o Jean Job, né, que tem um livro, este livro que é A Sociedade Secreta Perante o Apocalipse, J.M. Alleman e René Guénon e as Sete Torres do Dia. Não sei se posso falar Dia, mas vocês entenderam, é o demônio, né, é o tal. Escola tradicionalista ou perennialista, tentar explicar aqui mais uma pequena definição, uma característica. Na escola perennialista ou tradicionalista, eles acreditam que todas as religiões existentes hoje em dia são fragmentos de uma única religião, que no início tinha uma religião, uma grande religião, e ela se fragmentou, e esses fragmentos são as religiões que nós temos hoje em dia, e que todo o curso da história tem influência de alguma dessas religiões, né? É só uma ideiazinha do que seja isso, que o assunto é muito complexo, vai tomar o vídeo todo. E ele cita aqui esse René Guénon é uma espécie de influenciador do Guin, que ele cita muitas vezes o René Guénon em suas outras obras, né? E tem uma obra dele aqui chamada As Sete Torres do Dia. Bom, é muito interessante ele citar isso, porque essas sete torres, né, são na verdade montanhas que se assemelham à torre, porque elas são compridas, e elas se localizam em 7 pontos do planeta. Eu até anotei os pontos aqui onde elas se localizam. Aqui, ó. Tem uma no Sudão, uma na Nigéria, uma na Síria, uma no Iraque, uma no Turquestão e 2 delas na Rússia. E se você pegar um mapa e interligar esses lugares onde estão essas torres, né? Nesses que eu acabei de citar, Sudão, Nigéria, etc. Você fazendo uma linha interligando uma a outra, você vai fazer o desenho exato da constelação da Ursa Menor. É muito interessante isso, né? E ele fala que essas torres já tem como se cada um fosse um portal para outra dimensão, ou outro mundo, não sei. Aí é interessante também porque essa constelação da Ursa Menor ela é usada pelos russos. Os russos têm o urso como sendo um símbolo de força, tanto que o exército russo é simbolizado pelo urso, né? Os próprios guerreiros antigos, os próprios lutadores, eles se classificam assim se identificam como sendo um urso, porque o urso é um animal muito grande, muito forte, né? A própria Rússia é grande, então um urso cabe muito bem para definir o país da Rússia, que é uma coisa grande e forte, e feroz, imponente. Inclusive o próprio Vladimir Putin, há alguns anos, se não me engano, uns 2, 3 anos, ele postou uma foto dele em cima de um urso, ele sem a camisa, ostentando um físico atlético, para dizer que ele é forte ainda, que ele, por ser um judoca, faixa preta, ele ainda é muito forte apesar da idade. Então esse urso verdadeiramente ele representa a força, então os russos gostam de usá-los como sendo referência à sua própria identidade nacionalista. Mas aqui o Dugin, de uma certa forma, atribui essa obra como sendo dos atlantistas, né? Não sei, realmente eu não li esse livro, só sei o que representam essas torres e onde elas estão, né? Vamos lá. Aí ele continua falando que esses autores, né, essa ordem secreta do Atlântico, né, ela de culto ao deus Sete, né? Deus Sete é um deus egípcio, é o deus da confusão, o deus da guerra, da discórdia, né? Ele tem umas certas características, né, que ele diz que o símbolo dele são um crocodilo e o Leviatã. Eu não vejo semelhança nenhuma de crocodilo ou de Leviatã em relação ao Deus Sete. Quando você pode colocar no Google Deus Sete do Egito, e você vai ver tipo um homem com uma cabeça como se fosse um cachorro, uma raposa, um coiote, não sei. Ele não se assemelha nem um pouco com um réptil, né? E esse Leviatã, para quem não conhece, está na Bíblia, no livro de Jó 41. É um animal, tipo fosse um dragão, um dinossauro. E ele é muito forte, muito grande e é tipo invencível, né? Pro ser humano. O único que consegue vencer ele é o próprio Deus, né? O próprio Deus Jeová, que o vence com a sua espada.
mas eu não vejo semelhança nenhuma desse Deus Sete. E ele cita aqui o culto ao, deixa eu ver aqui, ao asno vermelho. O asno vermelho um asno é um jumento, né? Um animal que as pessoas conhecem como jumento, como jegue aqui. E por ser vermelho, né? Ele ocupava lá um pouco da região do Egito. E o Deus Sete, por ter a cor do seu cabelo vermelha e a sua cor parecer com a do solo do deserto, ser vermelha também, ele, além do Deus do deserto, ele também é Deus dos animais que povoam ali no Egito, inclusive o asno. E esse asno vermelho, por ser vermelho e ser um animal meio confuso, meio tonto, as pessoas acreditavam que ele tinha espíritos, né, que possuíam ele, por isso que ele era assim, meio bestial, né? E esse asno vermelho era usado em rituais de sacrifício para acalmar o Deus Sete, quando ele estava irado, as pessoas acreditavam que ele estava em ira, né? Para acalmar a sua ira, eles jogavam o asno vermelho pelo penhasco. E ele associa esses cultos egípcios, né? Cultos antigos aos atlantistas, né? Ou seja, aos americanos e aos ingleses. Perdão. Aí ele cita aqui um outro autor aqui, Claude Gracier de Orsay, né? Que ainda citava que ainda tinha esses ritos, né? Depois da ruína da Fenícia e que se fundiu com outros ritos, tipo o Menashe de Morgana, e cujo emblema era a dança macabra, né? Essa dança macabra, que é a dança da Mort, é um manifesto cultural da Idade Média, onde você tem tipo uma ciranda. Para quem não conhece, uma ciranda é uma dança onde as pessoas dão as mãos, né, e em círculo começa a dançar. E se você pegar essa imagem, você vai ver que nessa imagem existem esqueletos, né, caveiras de pessoas que dão as mãos a outro tipo de pessoa. Aí você tem nobres, você tem plebeus, você tem guerreiros, você tem padres, né? Quer dizer, todo mundo unido nessa dança que vai levar você a um único fim. Ou seja, é o simbolismo que ao contrário do que o cristianismo prega, né? Porque, segundo o cristianismo, que eu também acredito, se você aceitar Jesus Cristo como seu único salvador, você será salvo. Você vai viver no paraíso, onde o seu rei, Jesus Cristo, ele reinará sobre você. Agora, o conceito dessa dança macabra diz que não importa o que você faça nessa terra, que você vai para o mesmo lugar de todo mundo. Então, realmente é o contrário do que o cristianismo prega, né? E ele diz também que esse culto ao Deus Sete fundiu-se ao culto ao Deus Moloque. Deus Moloque é o Deus dos Amonitas de Canaã, quem conhece um pouco da Bíblia sabe disso. E que esse culto ao Deus Moloque era você pegar uma criança e oferecer em sacrifício a esse Deus Moloque. Por isso que a palavra moleque, ela deriva do Deus Moloque. O moleque nada mais é do que a criança que era sacrificada ao Deus Moloque. Então, toda vez que você fala que uma criança é um moleque, você involuntariamente, inconscientemente está amaldiçoando essa criança. Então, muito cuidado com as palavras que a gente usa, tá? E é um rito realmente sanguinário, porque eles também bebiam o sangue das crianças, essa coisa toda, né? Aí, continuando aqui, né? Já comentei esses dois parágrafos, vou passar adiante com a seguinte leitura. Gracia de Ossé afirmava que a reforma de Lutero tinha sido conduzida segundo as instruções dessa seita e que os protestantes, em particular os anglo-saxônicos e os franceses, ainda estavam debaixo de sua influência. Jean Paul Valesco, que falo várias vezes aqui nesse livro, é um, é um, um poeta francês, né, que faleceu acho que em 2010, né, e fora amigo do Alessandro Duguin, amigo pessoal, escreveu aquele livro sobre a GRU, coisa que eu falo sobre isso no vídeo GRU versus KGB. Jean Paul Valesco pensa que Joseph Balsamo, que era um ocultista curandeiro maçom, o famoso Cagliostro, né, o cabelo de Cagliostro, era um dos principais agentes dessa ordem secreta que voltou à tona no final do século XVIII, sob a máscara da maçonaria egípcia, irregular do rito de Mênfis, mais tarde Mênfis Mestraim,
Uma tal pré-história simbólica do atlantismo caracteriza o fundo da sua estratégia política e econômica cultural. Aqui ele começa a entrar no que ele acredita ser o lobby, né? O lobby atlântico, como ele diz aqui, caracteriza o fundo da sua estratégia, né? Política, geopolítica e econômico-cultural. Ele atribui essas práticas, né? De rituais, de sociedade secreta. Essas pessoas, é, em particular, elas conspiravam nesse lobby. E cita aqui o rito de Mênfis, né? Mênfis é uma cidade do Egito, e que realmente aconteceu até a expedição Napoleão, que era maçom da loja de Londres, fora na expedição ao Cairo, né, ao Egito, né, com os seus, que também eram maçons, e lá o Napoleão ele se filiou ao rito de Mênfis Mestraim. Ele saiu da loja maçônica de Londres e se filiou nessa loja maçônica de Mênfis Mestraim. Eu falo loja, gente, não é uma loja tipo loja americana, não. Loja é o local onde os maçons praticam seus rituais. Então, como se fosse a igreja deles, é chamado de lojas, né? Então, foi Napoleão Bonaparte que fez essa expedição lá e trouxe essa cultura de lá e popularizou não, ele expandiu na França, né? Ele apresentou isso aos outros franceses. E também a boa parte da América também ela foi contaminada, mas na América Latina, América do Sul, com esse ritos de Mênfis e Mestraim. Napoleão Bonaparte, que fora fruto da Revolução Francesa, né? Vamos falar a respeito disso a seguir também. Aqui, continuando a leitura. De acordo com a estranha lógica da história, as formas mais radicais do protestantismo, ele fala que o protestantismo é radical, do individualismo, da consciência crítica social e religiosa e depois da reforma de Lutero, foram atraídas como que por um magneto para as regiões atlânticas, para a Inglaterra e mais longe em direção ao Ocidente, ainda mais profundamente para o Atlântico, para a América, onde encontraram-se terreno favorável às formas mais extremistas do protestantismo radical encarnado nos batistas, nos quakers e nos mormons. Aí que vamos parar por aqui, eu vou tentar explicar. Aí ele fala, né, que essa estranha lógica da história, né, essas formas radicais, elas que veio desses ritos, né, que ele acredita que se fundiu o rito de culto ao Moloch, ao D7, e depois isso tudo veio a culminar no protestantismo, né? E coloca no mesmo balaio, tipo um balaio ecumênico, os batistas, os quakers e os mormons. Bom, acho que a maioria das pessoas aqui conhece a Igreja Batista, né? Eu já conheço bem, eu já frequentei muito a Igreja Batista. Inclusive a minha mãe, a Dona Diva, ela é membro da Igreja Batista. E eu não vi nada ali que se assemelhasse aos quakers e aos mormons, né? O que são os quakers? Aí você pensa, quakers, né? É aquela figura daquela aveia, né? Mas aquele ali é um quaker, né? E também tem os mormons. O quaker, ele deriva de um verbo que significa tremer. Mas por que quakers, eles tremem? Sim, eles tremem, porque eles acreditam que o homem, o Espírito de Deus habita nele. Deus não é uma figura pessoal, não é um ser que rege sobre nós, não. Ele acredita que Deus está no interior das pessoas e quando estão naqueles rituais deles lá, que se manifestam, que o Espírito de Deus manifesta-se nele, eles começam a tremer. Nada a ver com quem é ensinado na Igreja Batista, né? no próprio protestantismo. E cito aqui os órgãos, né? Que eles são da mesma questão que os batistas acreditam. Mas não, os mormons, foi um homem lá, qual é o nome dele mesmo? Eu tinha anotado aqui o nome desse. É o Joseph Smith. Joseph Smith, ele diz ter recebido algumas placas de ouro do céu pelo anjo Moroni. Um anjo Moroni chegou lá com 7 placas de ouro,
dizendo o que ele deveria fazer, né? Dizendo que é um sinal de Deus, divino, né? E ele pegou essas placas e traduziu e escreveu o livro dos Mormons. E esse livro é usado paralelamente com a Bíblia nos seus rituais. Então, nada a ver com o culto batista. Eu não sei realmente por que o Dugin faz essa mistura, mas ele é craque em misturar as coisas, né? Então, isso acaba confundindo a gente tem que minuciosamente ver cada um passo a passo para também não ficar muito confuso. Vamos continuar aqui com a leitura. Mas a consolidação da ordem atlântica no extremo ocidente e a criação de uma civilização exclusivamente atlântica nos Estados Unidos, de acordo com o projeto desta ordem, não era senão uma fase intermediária dos planos neocartaginenses dos atlantistas, como dizia um lobby, né? O avanço estratégico seguinte consistiu em exportar o modelo atlântico para os outros continentes, realizando a colonização geopolítica de todo o planeta, exportando o Ocidente no sentido místico e geopolítico, para todo o mundo, incluindo, é claro, também o Oriente. Por consequência, a rede dos agentes atlantistas nos Estados Unidos não prosseguia somente um objetivo ofensivo, enfraquecer a força geopolítica alternativa, que seriam os eurásicos, né? Mas supunha também operações ofensivas. A guarda avançada do atlantismo na Europa era formada por movimentos subversivos de esquerda anarquistas, se bem que no seu meio tem existido sempre uma oposição eurásica interna, quer dizer, os mocinhos estavam lutando contra isso, os eurásicos, né? Contudo, é necessário reconhecer que o socialismo econômico e o comunismo do seu teórico e puro eram uma forma atlântica de propaganda à máscara sociopolítica da ordem secreta do Asno Vermelho. Aqui cita de novo esse rito do Asno Vermelho. Ele quer dizer aqui que os comunistas, na verdade, são os americanos, né? Que os socialistas são os britânicos. O que vocês acham disso? Tem coerência? Se eu falar para você que esse lance de direita e esquerda, depois que eu comecei a ler bastante a respeito disso, eu acredito ser uma coisa muito subjetiva. Que se você olhar bem a história, o que aconteceu naquela quadra de tênis, onde estava de um lado os jacobinos, do outro os girondinos, ambos eram socialistas. Os jacobinos do lado esquerdo e os girondinos do lado direito. Ambos queriam o fim da monarquia, ambos queriam fazer uma revolução. Só o método que era diferente. Enquanto os jacobinos era aquele povo mais radical, aquele marxista old school, de raiz mesmo, os girondinos eram o que chama de progressista, né? Aqueles que a gente chama de socialista fabiano, aquele que querem fazer, mas de uma outra forma mais prudente, mais devagar, mais minuciosa, ganhar pelo cansaço. Mas ambos eram socialistas. Então esse termo direita e esquerda eu realmente desacredito. Inclusive nos Estados Unidos, né, o presidente lá, o Biden, ele é um democrata, ele é ele é um progressista, né, Partido Democrata, e ele é um sócio-democrata. Ele é um socialista também, né? Apesar do país que ele é presidente ser um país bem capitalista, mas isso não interfere em nada no conceito. Pelo menos para mim, né? Se vocês concordam ou discordam, põe aqui no comentário. Aí continuando aqui, se levarmos em conta as doutrinas específicas geopolíticas e ocultas do Polo Atlântico, vemos claramente por que é que os movimentos subversivos de esquerda foram tão encorajados pelas potências anglo-saxônicas nos países continentais europeus e eurásicos, enquanto que na Inglaterra e sobretudo na América, os comunistas e os sócios-democratas constituem uma percentagem insignificante. Aqui é o que eu falo que é o ponto-chave do que o Dugin acredita em seu lobby atlantista, né? Como ele fala que essas potências anglo-saxônicas, né? Eles exportam essas ideias sociodemocratas, né? Eu acredito que seja o progressismo que eles implementam nos países, por exemplo, de terceiro mundo igual ao Brasil. Aqui o Brasil ele quase totalmente tomado culturalmente pelo progressismo. Você vê as universidades, as agências de jornal, a música, a cultura, a arte, o show business. Você vai em um museu, hoje em dia é só um museu de arte moderna, né? Onde a arte é subjetiva,
onde tudo tem um ponto de vista, que todo mundo está certo e que não existe uma verdade absoluta, né? Existe a verdade relativa, tudo é relativizado. E ele, Dugin aqui, fala que esse lobby, né, são parte de uma estratégia geopolítica de controle para subverter certos valores. E é verdade, aqui eu concordo com o Dugin. Só discordo que ele coloca aqui, mas se bem que ele explica no início do livro que essas ideias são da época que ele escreveu, que no futuro ia ser praticamente um desacordo com a realidade. Ele escreveu esse livro em 2005 e está ainda na ideia do fim da União Soviética, que 91, está em 91, ainda escreve esse livro em 2005. Então, essa história que essas práticas, né, que são exportadas e que eles não praticam lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, está totalmente falida, porque então um país que está muito avançado em pautas progressistas são os Estados Unidos, essas causas de segregação racial, de feminismo, de aborto, né? Que também é uma pauta progressista, a pauta que eles se apropriaram, que é o ambientalismo, né? São todas pautas progressistas que eles estão exportando para outros países, mas também estão sofrendo consequência com isso, porque essas pautas são unicamente para afrontar a Deus, né? E isso diminuir a importância do casamento, desestruturar a família e contra o casamento, desconstruir a imagem do homem, né? Enfraquecer o homem, botar o homem sem as suas características, colocar o homem mais afeminado, mais frágil. Então, são esses conceitos que o Dugin fala aqui. Né? E continuando, para o lobby atlantista, as pessoas de esquerda foram sempre a quinta coluna da Eurásia. Daí vem também essa harmonia natural entre os atlantistas russos da tendência comunista e os capitalistas anglo-saxônicos, viu, gente? No final, tá tudo meio que misturado. Que conduz tão frequentemente os especialistas e os historiadores estrangeiros a um impasse, espantados com uma compreensão mútua tão completa entre inimigos de classe, entre os bolcheviques messiânicos, com a sua ditadura do proletariado, que eu falei, são os old school marxistas, e os banqueiros de Wall Street, e o seu culto do bezerro de ouro, sociedade secreta da dança macabra, do Asno Vermelho, dos menechéis de Morgana, fraternidade do oceano. Essas imagens nos ajudarão a compreender a lógica do lobby atlantista mundial, que aspira não somente a defender as suas ilhas, mas também a transformar todo o planeta em Cartago, em mercado humano, unificado, universal. Aqui ele diz tudo, que ele fala sobre o que é esse lobby atlântico. É justamente o lobby globalista, o lobby que essas famílias bilionárias, tipo Rockefeller, Fundação, os Ford, né? Os, esses bilionários, né? Que as pessoas falam que é tudo teoria da conspiração, que eles controlam todo mundo. Esses, se você vê nessas ONGs que estão lá na Amazônia, se você for na página delas e pesquisar os parceiros que financiam, você vai encontrar lá uma Fundação Ford, uma Open Society Foundation, do George Soros, você vai ver alguma empresa do Rockefeller, né? Então, realmente, eles atuam dessa forma. Eles atuam através de pautas progressistas, pautas que a gente pensa que estão ajudando a gente, mas não, eles estão querendo controlar, estão querendo se apossar de tudo que nós temos e de toda a cultura da sociedade sendo mudada e lapidada por eles. Esse é o plano que eu acredito ser dos globalistas. E eles usam as pautas esquerdistas, né? Chamada pautas esquerdistas, a, em sua em seus planos, né, para poder controlar toda uma sociedade. É isso que o Dugin ele denuncia aqui. É o progressismo que é usado pelos globalistas na chamada nova ordem mundial. E que agora esse termo é usado também pelo Putin. Ele fala que vai ter uma nova ordem mundial russa, né? Mas cada um tem a sua forma de conquista, cada um tem a sua forma de controle, cada um tem o seu jeito de alcançar o poder. Eu não estou aqui para dizer quem está certo, quem está errado. Para mim está todo mundo errado, né? Porque eles querem se colocar na posição de ser sentados no trono de Deus. Isso totalmente contra os conceitos bíblicos. Para mim só existe um Deus, o meu único Deus e Salvador, Jesus Cristo. E nada mais é que dois planos
para mim, malignos de conquista de poder. E ele fala aqui, transformar em um mercado humano unificado universal, né? Um país sem fronteiras, uma única língua, uma única moeda. Tudo isso é um plano bem que está sendo posto em prática, né? Que as pessoas não estão compreendendo e que brevemente vai ter uma coisa muito parecida com isso. Só você escutar aquela música Imagine do John Lennon, né? Imagine se escreve imagine e a tradução é realmente imagine, né? No John Lennon ele fala sobre isso, onde vai ver um lugar onde não tem fronteira, não tem país, não tem religião, né? E é isso que é esse lobby atlantista que de certa forma não tem, quer dizer, tem algum fundamento sim. E como eu termino o vídeo, né? Agora os vídeos estou terminando com uma leitura bíblica, eu não vou fazer diferente hoje. Eu vou pegar aqui minha Bíblia de estudo, aqui ó, essa bela Bíblia, no livro, deixa eu marcar, de Levítico, capítulo 20, versículo do 1 ao 5. Como falamos aqui do deus Moloque, né? Que ele fala que se fundiu a cultura do deus Sete. Então eu vou ler o que Deus acha a respeito de quem cultua esse tipo de coisa, quem faz culto a deuses pagãos que ele abomina, né? E aqui especificamente ao deus Moloque. Vamos à leitura. Levítico capítulo 20, versículo do 1 ao 5, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Diga também aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinem em Israel, que entregar um de seus filhos a Moloque, será ou seja, será exterminado. Quem diria, eu não posso nem ler a Bíblia mais, né? Porque, como está escrito, porque tem certas palavras que o YouTube não gosta. Continuando aqui, que entregar um de seus filhos a Moloque será o povo da terra o apedrejará. Essa será a forma que estava sendo sugerida. Voltarei o meu rosto contra esse homem, eu eliminarei do meio do seu povo, porque entregou um de seus filhos a Moloque, contrariando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para o que este me fez, ao entregar um de seus filhos a Moloque, e não exterminar, então eu voltarei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família. Eu eliminarei do meio do seu povo, com todos os que o seguem e se prostitui com Moloque. Então tá aí. É o que Deus acha de como ele age, né? Como vai agir com pessoas que cultuam um deus pagãos, inclusive esse deus Moloque. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Eu sempre esqueço de pedir esse like no começo do vídeo, só lembro depois. Inscreva no canal do Tinoco para receber e sinalize no sininho, né, para poder receber novas notificações. Compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você acredita que gostem de um conteúdo desse tipo, né, e fique com Deus e até o próximo vídeo.